O ID é a instância pulsional do ser humano, a sua fonte de energia psíquica, onde estão alojadas as suas pulsões e os seus desejos. Move-se exponencialmente para a obtenção de prazer e evitação da dor de maneira imediata. Podemos dizer que o ID é constituído principalmente por aspectos inatos, não conhecendo ética, moral ou valor algum. Segundo nos descreve a psicanálise, o ID é egoísta, impulsivo, irracional e agressivo. Dado esses fatos, em um primeiro momento pode nos parecer que o ID seja algo negativo e que deva ser eliminado. Entretanto, se pensarmos no início da vida, quando um bebê se sente incomodado, ele chora, grita e esperneia, e não se acalma até que a sua necessidade seja atendida, e de alguma forma isso garante a sua sobrevivência. Entretanto, como poderemos verificar a seguir, a importância do ID se estende para além da primeira infância. O ego é a instância responsável pelo contato do indivíduo com a realidade. Seu objetivo é satisfazer as demandas dos instintos primitivos, ou seja, do ID, de maneira adequada ao ambiente no qual o indivíduo está inserido, ao ambiente do qual ele faz parte. Rege-se pelo princípio da realidade e se configura pelo adiamento da gratificação imediata dos instintos primitivos, ou seja, dos instintos advindos do ID. O ego é o representante do equilíbrio psíquico do indivíduo e exerce uma função mediadora e integradora entre as pulsões do ID e as exigências do superego. Desenvolve-se a partir do ID já nos primeiros dias de vida por meio das interações do indivíduo com o meio ambiente e constitui-se de aspectos conscientes, pré-conscientes e inconscientes. O superego é a instância da moralidade do indivíduo, se funda a partir do ego e tem como objetivo principal suprimir os impulsos inaceitáveis do ID, garantindo ou possibilitando uma convivência civilizada do indivíduo com seu meio. É o responsável pelo senso de certo e errado, compreendendo os valores morais e culturais do indivíduo, bem como de seu meio. Dessa forma, é o responsável pelos sentimentos de vergonha, pelos sentimentos de culpa e de remorso. Assim como o ego, o superego também é constituído de componentes conscientes, pré-conscientes e inconscientes. De acordo com a psicanálise de Sigmund Freud, o superego desenvolve-se por volta dos 5 anos de idade. A relação entre essas três instâncias, entre essas três forças, nem sempre é pacífica. As demandas do ID, os impulsos advindos do ID, muitas vezes geram conflitos com as exigências do superego e colocam o ego em uma posição difícil. Baseando-se na teoria psicanalítica, podemos afirmar que uma pessoa tem saúde mental quando há um equilíbrio entre essas três instâncias, entre essas três forças. Nesta perspectiva, o ego adquire o papel fundamental de realizar parcialmente os desejos e impulsos advindos do ID, ao mesmo tempo em que respeita e assegura as exigências do superego, além de considerar os aspectos advindos da realidade externa ao indivíduo. É importante entendermos que em nós vivem forças conflitantes, forças que tendem à união e à boa convivência, e forças que são destrutivas, e desconhecemos grande parte delas por estarem no inconsciente. Em função disso, nem sempre sabemos o que queremos ou compreendemos os motivos de nosso sofrimento. Há situações em que o ego se sente ameaçado, seja pela existência de conflitos entre a realidade, ou seja, entre o ID e o superego, ou mesmo entre o ID e a realidade. Quando isso acontece, surge a ansiedade. A ansiedade causa desconforto no indivíduo e gera tensão, que precisa ser aliviado. Para que isso aconteça, o ego pode se utilizar de diversas estratégias. Dentre elas, destacamos os mecanismos de defesa do ego. Os mecanismos de defesa do ego são processos inconscientes, de tal maneira o indivíduo nem percebe que os está utilizando. De modo geral, podemos dizer que eles servem para proteger o indivíduo de verdades ameaçadoras e que causariam um dado sofrimento que ele considera intenso demais para lidar. São várias as estratégias inconscientes empregadas pelo ego para se defender dessas realidades ameaçadoras. Destacaremos então algumas apenas para que possamos compreender melhor o seu funcionamento. Analisemos então a negação,
a projeção e a racionalização. Destacamos aqui esses 3 processos para entendermos melhor como funcionam os mecanismos de defesa do ego. O primeiro processo é a negação. Como o próprio nome sugere, envolve a negação de uma realidade difícil de suportar. Imaginemos o caso dos pais de uma dada criança que acabaram de receber a notícia de que o filho está com uma grave doença. É comum que no primeiro momento eles se auto-enganem, agindo como se não fosse verdade, e isto caracteriza uma negação. Temos também o processo que conhecemos como projeção, que ocorre quando atribuímos a outra pessoa algo que consideramos negativo em nós mesmos. Imaginemos um rapaz que acusa a namorada de lhe trair, quando na verdade é ele quem está desejando cometer o ato de traição. Isso é o que conhecemos, é o que entendemos como projeção, mais um mecanismo de defesa do ego. E por fim temos o processo de racionalização, que compreende a criação de uma explicação racional e conveniente, a fim de encobrir sentimentos ou emoções dolorosos. Imaginemos o caso de um estudante que reprovou de ano e passa a dizer a si mesmo que foi muito melhor assim, pois terá a oportunidade de aprender os conteúdos novamente, quando na verdade está se sentindo fracassado e triste. Como já mencionado anteriormente, Freud foi totalmente contra as tendências psicológicas dominantes de sua época. Defender a existência de forças, de aspectos da mente humana que não conhecemos e não controlamos por completo, foi o que tornou sua teoria tão inovadora. Porém, muitos de sua época consideravam suas ideias como uma afronta. Entretanto, tais resistências não impediram que ele seguisse com suas descobertas e continuasse escandalizando os mais conservadores. Se pensarmos que afirmar a existência de um processo inconsciente já causou furor nas pessoas e nos pensadores de sua época, imaginemos então basear grande parte de sua teoria na sexualidade. Não nos esqueçamos que estamos falando do final do século XIX e início do século XX, em que as pessoas ainda eram bastante conservadoras no que diz respeito aos seus estudos, às suas colocações e proposições. O que nos permite afirmar que Sigmund Freud foi bastante ousado no desenvolvimento e na concepção de sua teoria psicanalítica. Ao longo dos estudos que desenvolveu, Freud defendeu que estava na infância a principal causa dos problemas psíquicos dos adultos e que grande parte deles giravam em torno de conflitos de cunho sexual. Contrariando os pensadores de sua época, ele argumentou a existência de uma sexualidade humana desde o nascimento. Desta forma, é importante esclarecer que para a psicanálise, a sexualidade vai além da genitalidade, da relação sexual e da reprodução. O conceito psicanalítico de sexualidade proposto por Freud nos remete a uma identidade específica e diferente de tudo aquilo que até então já havia sido proposto ou já havia sido falado a respeito do tema. Freud elaborou um conceito no qual a sexualidade aparece como força. Essa energia vital está ligada precisamente aos instintos que, por sua vez, possuem um papel importante na estrutura orgânica dos seres humanos, atuando tanto no meio interno como no meio externo da vida das pessoas. Compreendendo dessa forma que a sexualidade é uma parte fundamental da personalidade humana e considerando que ela está presente desde o nascimento até a morte, Freud elaborou a teoria do desenvolvimento psicossexual, que corresponde a 5 fases no desenvolvimento humano: a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase de latência e a fase genital. Em sua compreensão, os aspectos cruciais da personalidade humana se formam até os 5 anos de idade, e as fases do desenvolvimento psicossexual acompanham o desenvolvimento biológico da criança. Em cada uma delas, há um predomínio do investimento libidinal em determinada área do corpo denominada zona erógena. A palavra libidinal refere-se à libido, termo utilizado na psicanálise para designar a energia proveniente dos instintos sexuais e de sobrevivência do indivíduo. Analisemos, portanto, as fases do desenvolvimento psicossexual.